Pai do Senhor Jesus, irmãos queridos, Deus abençoe a vida de cada um com a administração da palavra de Deus, viu? Anteriormente aí foi enviado a palavra do reino de Deus acerca da censura ali, a qual o Senhor Jesus Cristo censurou os religiosos, né? Acerca dos escribas, dos fariseus e dos saduceus. Os escribas, que na época eles eram um pacote religioso, esses três religiosos, os saduceus, os fariseus e os escribas. Sobre os fariseus, eles eram separados na época, conhecida como comunidade de Israel separada, a qual no séculos 2 a.C. veio a ter ali uma organização ali da religião ali, né, da doutrina deles. E ele veio a ver esse confronto também entre eles, entre os saduceus também, que foi um também dos religiosos, a qual os saduceus eles eram doutor da lei, tanto oral como escrita, na época também. Eles também foram os principais criadores da sinagoga, assim como foi os fariseus também, do século 2 a.C. No ano 70, os saduceus caem, né? Caem da sua posição religiosa, e aí eles fazem, vamos dizer assim, uma união com os judeus. E ali eles se tornam precursores, sendo conhecido como rabino, tanto os saduceus como os fariseus, quanto também como os escribas. Os escribas na época, eles eram escrivão, eles tomavam de conta da Torá, da lei de Deus. Eles escreviam, eram escrivão na época, e ali sobre aquela região circunvizinha, em todo o povo ali, onde eles conviviam, eles se tornavam, assim, escritores da palavra de Deus, conhecidos como os escritores da palavra de Deus, os escribas. Esses três, na época, foram os pacotes religiosos a qual o Senhor Jesus Cristo pegou pesado com eles ali, censurando. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito acerca do templo, também, havendo esses mesmos opositores, aqui também dentro da história, né, da palavra de Deus, do texto completo, acerca também envolvendo os religiosos também, a qual Jesus ali estavam pegando pesado, né, com eles. E vamos ler a palavra de Deus, irmão, Deus abençoe. Lá em Mateus, no capítulo 21, versículo 12, diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e o curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se e disseram-lhe: Ouve o que este dizem. E Jesus lhe disse: Sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? E deixando-os saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Glória a Jesus. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina a respeito do templo, a qual Jesus, quando entrou ali, viu que no templo, na casa de Deus, na casa que, assim como o Senhor Jesus Cristo falou que era para ser casa de oração, casa de consagração, casa de união, de aconchegar um ao outro, de amor, a palavra nos ensina que quando ele chega no templo, ele acha os homens fazendo vendas, venda de ovelhas, venda de bois. E ele nos ensina que a casa de Deus, o templo de Deus, a morada do templo do Espírito Santo é casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. A respeito daquele está falando do templo da quatro paredes, a qual ali muitos vendiam pombas. Ou seja, o que simboliza entre isso? Bois, nós estamos vendo que simboliza a força humana. O próprio homem se oposicionando para que ali viesse a acontecer alguma coisa. Através ali de estar fazendo a vontade dele mesmo como uma força própria. O apóstolo Paulo nos ensina sobre essa mensagem lá em Coríntios. Ele fala, por acaso Deus tem cuidado de bois? Por acaso ata a boca ao boi que debulha? Ou seja, Deus não tem cuidado, né, de ser humano, de pessoas. E eles ali, com as suas próprias forças, fazendo aquele tipo de doutrinário dentro do templo do Senhor, da casa, da igreja, para o seu próprio ego, para o seu próprio eu, para o seu próprio interesse. E eles vendiam pombas também. Pomba simboliza o Espírito Santo. Quem que se lembra quando João Batista foi batizar o Senhor Jesus?
a qual ele viu o Espírito de Deus descendo em forma de pomba ao Senhor Jesus. Os céus ele viu. Então nós estamos vendo que o Espírito Santo simboliza os dons que ele dá a cada um da igreja. O que é que a igreja está fazendo isso? Quando Jesus Cristo viu vendendo pombas, bois e fazendo da casa do Senhor covil de ladrões, ou seja, enganando e sendo enganado. Como assim ladrão? Roubando tudo aquilo que é de Deus para eles. Nós estamos vendo hoje que a igreja do Senhor se tornou pequenas empresas e grandes negócios, aonde ali é todo tipo de bênção, é tudo o que você quer, parece que está lá. Não, querido, isso não é o propósito de Deus na casa do Senhor. A palavra ensina que nós temos sim que ofertar e que dizimar, mas voluntariamente, porque Deus ama o que dá com alegria, não por tristeza ou necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, que seja voluntário. Aquele que oferta muito, Deus vai recompensar, Deus vai retribuir. Quem oferta pouco, pouco também vai ser retribuído. Mas a palavra nos ensina para a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É a vontade soberana de Deus, querido. O que é o reino de Deus? Que nem nós lemos aí, em Mateus 6,33, a qual ainda não estou vivendo essa parte. O que é o reino de Deus? A justiça. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Então, quando fala para você contribuir com a sua oferta, querido, você está adorando a Deus voluntariamente, com todo o coração, com todo o amor. Você está dando para que ali o líder venha a haver uma metanoia, uma transformação na palavra de Deus, uma mudança. Agora, se nós olhamos e vemos uma mitologia da prática dentro, como é lá fora, meu querido? Se lembra lá em Atos 3, ali a igreja Formosa na época? Eles traziam coxo para estar ali para pedir esmola dentro, na porta da igreja, querida. E a palavra nos ensina que quando ele trazia aqueles coxos ali, para pedir esmola ao povo que entrava dentro da igreja, para o povo ajudar. Hoje em dia também nós vemos igrejas grandes na cidade, com pessoas na porta da igreja pedindo esmola, e o povo não faz nada. E a igreja é isso. Se lembra da igreja de Atos? Capítulo 4, capítulo 5 e 6? A igreja vendia tudo, não tinha nada por si só, todas as coisas eram comuns entre eles. Eles dividiam com os irmãos, eles repartiam. Segundo, cada um tinha a sua necessidade. Hoje em dia, querido, parece que está lá que na igreja Formosa, no capítulo 3 de Atos, tem muitas pessoas na porta da igreja pedindo esmola e a igreja está tão cega que não está vendo isso, em ajudar o seu próximo, em levantar aquele que está caído. O que a palavra ensina lá em Isaías? Trazei o povo cego, os povos que têm olhos, que são cegos, e os surdos para ouvir. A palavra nos ensina, lá em Isaías 43:8. Lá em Isaías 43:18 fala a mesma coisa. Trazer os povos surdos para que ouçam, e eles possam ver. Trazer os que têm olhos para que possam ver, e vejam a obra, e vejam o trabalhar de Deus. Então, irmão, parece que hoje em dia, a igreja está sendo cega por causa do material, do dinheiro. A palavra fala, onde está o teu coração, está o teu tesouro. Onde está o seu coração, querido? A respeito, quando está dentro da casa do Senhor, falando a respeito dos propósitos da vida de Deus. A respeito da palavra de Deus para a vida do povo. Porque a palavra de Deus, querido, é você trazer isso, um conserto para a igreja. E não nós trazemos para consertarmos a nós mesmos. Mas a um irmão que ali não entende. A palavra nos ensina aqui que tinham coxos, né? Na igreja Formosa ali de Atos. O coxo, a palavra ensina que Jesus veio para endireitar. Isaías 40, verso 3. Né? E todo o outeiro, todo o vale será exaltado. Todo o outeiro e os montes serão abatidos. E os que estão aplanados se endireitará. Os que estão ásperos se levantará. Então ele vai se endireitar, querido, através da palavra de Deus. Através da palavra do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus é para isso, é para nos dar direcionamento. É para nos dar definição e sabermos como que estamos dentro da presença de Deus. E Jesus entrou dentro do templo e expulsou tanto os que vendiam como os que compravam. Quem é que vende? Aqueles que têm um dom e vai para vender, só vai se tiver muita oferta na igreja. Se não tiver ninguém, não vai. Então, querido, você não está servindo a Deus, você está servindo a você mesmo, ao seu próprio Deus, a qual o apóstolo Paulo fala, chorando, que o Deus dele não é o Deus que está no céu, está no próprio ventre, por os seus próprios interesses. Esse não é o Deus Todo-Poderoso, a qual nos ensina que para nós estar contente com uma cama, com um alimento, esteja contente. Com uma cama e um cobertor, esteja com isso contente. O apóstolo Paulo fala que a vida dele não é preciosa, mas que se cumpra em mim o ministério do Senhor Jesus Cristo, a qual foi me confiado.
Ou seja, com o cumprimento da palavra de Deus, não o cumprimento da minha palavra, ou da sua palavra, ou do seu reino, ou do meu reino, mas do reino de Deus. O que é o Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, seja santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ele está falando para vir o reino dele aqui na terra sobre a nossa vida. Tanto aqui na terra como é no céu. Para como ser aqui na terra o reino de Deus, quando partir também ser a mesma coisa no céu. Aí ele pede para que todas essas coisas venham acontecer para o reino de Deus e não o reino dos homens. O que é que Jesus falou para Pilatos? Pilatos falou, não sabeis que eu tenho poder para te soltar, para te prender? Aí Jesus Cristo falou para ele, Jesus Cristo deu todo o testemunho, ele falou e ficou calado, mas Jesus Cristo nessas horas ele abriu a boca. Ele só, nenhum poder te será dado se não vier de cima do céu. Tu não tem poder para nada se não for dado lá do alto, lá de cima. Então note, querido, que você só tem poder se for dado lá do reino de Deus, lá de cima, para que cumpra também o reino de Deus aqui na terra, como vai ser também naquele grande dia que é no céu, assim como nos ensina a oração do Pai Nosso, que é um ensinamento, a oração, vamos dizer assim, do Senhor Jesus Cristo. A oração que Ele nos ensina, é isso, o ensinamento do reino de Deus, cumprindo aqui na terra sobre a vida dos seus filhos, assim como vai ser no céu. E Jesus expulsou tanto os que vendiam, como os que compravam. Assim como eu já expliquei, como os que vendiam, quem é que comprava? A igreja que aceita esses tipos de doutrinário, esses tipos de, vamos dizer assim, de doutrina, que dizem ser da palavra de Deus. E quem é que distorce a Bíblia a não ser o diabo? Quem é que distorce a palavra de Deus? Quem está lendo ela, quem tá, vamos dizer assim, praticando ela. Ou seja, você fala, mas não pratica. O que Jesus Cristo fez com os escribas? Diziam que eles tinham fardo pesados. Eles falavam muitas coisas, mas nem eles mesmos se moviam sequer com o dedo. Eles faziam pretextos de orações nas casas das viúvas. Eles gostavam de ficar na frente das cadeiras, na sinagoga, na igreja. Eram aqueles que gostavam de ficar lá em cima do púlpito, rapaz. Sabe como é aqueles que gostam, que amam de ficar na frente do púlpito? Nas primeiras cadeiras. Tá entendendo, irmão? Aqueles que gostavam das saudações nas praças. Sauda um irmão e o outro despreza. Aí Jesus Cristo fala, por que saudam só vocês mesmos? Por que amam só os que vos amam? Não faz assim os publicanos? Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Jesus, irmão, essa é a doutrina do Senhor. Mas que para nós podemos não só falar, mas praticá-la, mas vivê-la. Se eu estou falando, vivendo que nem os escribas, os escritores da época, e não pratico, eu estou largando fardo pesado para mim e para o meu irmão. De segunda para domingo, segunda é uma coisa, terça é outra, quarta é outra, sexta é outra, sábado é outra. Nem ele mesmo sequer se move com o dedo. Ou seja, é muitas coisas que se envolvem dentro da igreja, nem sequer o próprio líder a pratica. Mas gostam sim de enfardar os irmãos com tantos deveres, sem nem mesmo o próprio ali cumprir aquilo que está falando. E Jesus Cristo veio censurando, irmão. E a palavra nos ensina que ele curou dentro do templo os cegos e os coxos os curou. O que é o cego? Aqueles que não entendiam a palavra e começaram a entender através de Jesus Cristo ter censurado. Uns receberam a demonstração, a exortação, a correção, a disciplina, o ensinamento da palavra de Deus com que o Senhor Jesus Cristo ensinou aqui no templo da igreja quando ele entrou. E foram curados. Os coxos, quem são os coxos? Aqueles que estão salteando, pulando sem entender a palavra de Deus. E ele veio para direitar o caminho, para aplanar o que está torto. Lá em Isaías 40, verso 3. Irmão, Deus abençoe com a palavra de Deus, querido. Logo nós daremos continuidade em nome de Jesus, se Deus quiser. Amém.